Você não vai acreditar no que esse cavalo fez. Uma atitude que salvou uma vida e chocou a todos. Uma estrada de terra cortava a imensidão dos campos, onde o sol poente tingia o céu de laranja e vermelho. De repente, o silêncio foi rompido pelo som de cascos batendo no chão com força. Um cavalo disparava em velocidade máxima, a poeira levantando no ar enquanto ele galopava desesperadamente. Quem o visse correndo daquele jeito, sozinho, poderia pensar que ele fugia de algo, mas não era isso. Ele estava indo em busca de ajuda. A poucos quilômetros dali, seu dono estava caído no chão, a mão no peito, o rosto contorcido de dor. Ele havia sentido uma pontada forte e antes que pudesse reagir, tudo escureceu. Ninguém estava por perto. Nenhum telefone, nenhuma chance de pedir socorro. Apenas ele e seu cavalo. E era esse cavalo que agora desafiava todas as probabilidades, rompendo barreiras que pareciam impossíveis. Sua corrida não era comum. Seu desespero tinha um propósito. Ele sabia que seu dono precisava de ajuda. Mas como um cavalo poderia compreender algo tão complexo? Como ele sabia para onde ir? O que estava prestes a acontecer desafiaria tudo o que se sabia sobre a inteligência e a lealdade dos cavalos. Essa história aconteceu de verdade. Não é um conto inventado, nem um caso isolado. O laço entre humanos e cavalos sempre foi forte, mas este episódio mostrou até onde esse vínculo pode chegar. Nos confins de uma fazenda isolada, um homem simples, acostumado com a lida diária no campo, se viu à beira da morte quando um ataque cardíaco o derrubou sem aviso. Sem ninguém por perto para ajudá-lo, seu destino parecia selado. Mas ele não estava completamente sozinho. Seu fiel cavalo estava ali, observando cada detalhe. O que se seguiu foi um ato de inteligência e empatia animal que poucos acreditariam ser possível. O cavalo, de forma instintiva, ou talvez movido por algo maior, tomou uma decisão. Ele sabia que ficar parado não ajudaria. Ele precisava agir. Este vídeo conta essa incrível jornada. Uma história de instinto, bravura e amizade que desafia qualquer explicação científica. Prepare-se para testemunhar um dos relatos mais emocionantes sobre a relação entre humanos e animais. Uma prova de que, para os cavalos, a fidelidade não tem limites. Você não pode sair sem fazer isso. Se essa história já te prendeu até aqui, imagine o que vem a seguir. Você vai se surpreender com o que esse cavalo fez para salvar seu dono. Mas antes, pare por um segundo. Se você acredita que os animais são incríveis e que histórias como essa precisam ser compartilhadas, deixe seu like agora. Isso ajuda a levar esse vídeo para mais pessoas e espalhar esse momento inspirador. E mais, se você ama histórias reais e emocionantes sobre o incrível mundo animal, se inscreva no canal agora mesmo. Não perca os próximos vídeos que vão te surpreender e emocionar. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para fazer parte dessa comunidade apaixonada por histórias incríveis. Agora, vamos juntos descobrir como esse cavalo provou que a lealdade de um animal pode ir além do que imaginamos. Imagine estar sozinho, em um campo vasto, e sentir seu coração falhando. Você tenta se levantar, mas seu corpo não responde. Cada respiração se torna um desafio. O desespero cresce à medida que a consciência se esvai. Quem poderá salvá-lo? Essa foi a realidade de um fazendeiro que, sem qualquer aviso, sentiu uma dor lancinante no peito e desabou. Seu mundo escureceu e o silêncio tomou conta. Mas alguém estava ali, seu cavalo, seu companheiro de vida. É nesse momento que acontece algo que desafia a lógica. O animal não apenas percebe que algo está errado, mas age. Ele relincha, toca o dono com o focinho, mas não há resposta. O desespero se transforma em ação. Ele decide correr, deixando o homem para trás. Não por abandono, mas por esperança. Essa história não é só sobre sobrevivência, mas sobre lealdade. Até onde um animal pode ir para salvar uma vida? O que move um ser sem palavras a tomar uma decisão tão crucial? O que você está prestes a assistir é mais do que um simples ato heróico. É um milagre. Desde que era um potro, esse cavalo cresceu ao lado de seu dono. Ele não era apenas um animal de montaria, mas parte da família. Havia algo especial entre os dois.
Uma conexão que ia além das palavras, baseada na confiança e no companheirismo. O fazendeiro passava horas treinando e cuidando do animal. Ele sabia que cavalos são sensíveis, que percebem emoções e respondem a elas. Desde pequeno, esse cavalo foi acostumado a sentir o toque do dono, a ouvir sua voz e a entender seus comandos. Mas além dos treinos, existia algo mais, um laço de amizade inquebrável. Todas as manhãs, o fazendeiro alimentava seu cavalo, conversava com ele como se falasse com um velho amigo. Ele montava, atravessava campos e ria dos pequenos desafios da lida diária. O cavalo parecia entender cada nuance de sua rotina. E foi essa conexão que naquele dia fatídico fez toda a diferença. Porque quando seu dono caiu, o cavalo não viu apenas um homem no chão. Ele viu seu amigo precisando de ajuda. O dia na fazenda começava cedo. O fazendeiro, um homem de hábitos simples, sempre acordava antes do sol nascer. Seu primeiro compromisso era cuidar dos animais, e o cavalo sempre estava no topo da lista. Enquanto o café ainda esfriava na mesa de madeira rústica, ele já estava no estábulo, conversando com seu fiel amigo de 4 patas. O cavalo o reconhecia de longe, identificava sua voz e até seus passos. Quando o via, trotava animado, esperando o momento do carinho e da ração matinal. Durante o dia, o fazendeiro e seu cavalo trabalhavam juntos. Seja no pastoreio, no transporte de materiais ou em passeios pelo campo, o animal estava sempre ao seu lado. O cavalo parecia entender os comandos do dono sem que ele precisasse falar. Pequenos gestos, toques sutis e até o tom de voz transmitiam instruções claras. Essa rotina havia criado um vínculo de confiança absoluta entre eles. O cavalo sabia que seu dono sempre estaria ali para alimentá-lo, protegê-lo e guiá-lo. Mas naquele dia, os papéis se inverteriam. O fazendeiro não poderia protegê-lo. Era ele quem precisaria de salvação. O sol mal havia alcançado o céu quando o fazendeiro começou seu dia. Ele selou seu cavalo e saiu para verificar a cerca da propriedade. Era uma manhã tranquila, com o vento balançando a relva e o cheiro do mato fresco enchendo o ar. Tudo parecia normal, até que um aperto estranho tomou conta de seu peito. Primeiro foi uma sensação leve, como um incômodo passageiro. Ele tentou ignorar, mas a dor aumentou rapidamente. Seu braço ficou dormente, sua visão escureceu por instantes. Ele tentou respirar fundo, mas o ar parecia não entrar. Seu corpo fraquejou. Sentiu as pernas cederem e caiu de joelhos. A dor era insuportável. Ele levou a mão ao peito e tentou chamar por ajuda, mas estava sozinho. Nenhuma casa por perto, nenhum telefone, apenas a imensidão do campo. O cavalo, que estava a alguns metros, percebeu algo errado. Ele se aproximou devagar, farejou o dono caído e relinchou baixinho, como se tentasse chamar sua atenção. Mas o homem não se movia. O cavalo sabia que algo estava errado, e era nesse momento que sua verdadeira jornada começaria. Os segundos pareciam eternos. O fazendeiro sentia o mundo girar ao seu redor. Seu coração batia de forma errática, e sua respiração ficava cada vez mais difícil. Ele tentou se apoiar no chão, mas suas forças estavam desaparecendo rapidamente. A mente começava a apagar. Ele sabia o que estava acontecendo. Um ataque cardíaco. Sabia também que, sem ajuda, suas chances de sobreviver eram mínimas. Ele precisava de socorro imediato. Mas como? O cavalo, inquieto, circulava ao redor do dono, relinchando cada vez mais alto. Ele tocava o homem com o focinho, empurrava seu corpo com suavidade, tentando despertá-lo. Mas não havia resposta. Foi então que algo surpreendente aconteceu. Em vez de ficar ao lado do dono, como um animal comum faria, o cavalo tomou uma decisão instintiva. Ele ergueu a cabeça, olhou para o horizonte e, sem hesitar, começou a correr. Ele não fugia. Ele sabia exatamente para onde estava indo. Ele precisava buscar ajuda. Os instintos dos cavalos são aguçados. Eles sentem medo, perigo e até emoções humanas. Mas esse cavalo não agiu por medo. Ele percebeu que seu dono estava em perigo e tomou uma decisão impensável para um animal. Ele decidiu correr em direção à única chance de salvá-lo. Com força total, ele disparou pelo campo. Seus cascos martelavam o chão com urgência. Seu olhar estava fixo na estrada principal, onde sabia que poderia encontrar alguém.
Cada músculo de seu corpo trabalhava em sincronia, impulsionado por algo além do instinto. Uma conexão real com o homem que sempre cuidou dele. Ele relinchava alto enquanto corria, como se estivesse chamando a atenção antes mesmo de chegar ao destino. Seu caminho era cheio de obstáculos, mas nada o impedia. Ele desviava de troncos, saltava pequenas valas e seguia firme. Em poucos minutos, ele alcançou uma casa vizinha, mas ele não parou na entrada como um cavalo faria normalmente. Ele bateu com os cascos na porta, relinchando de maneira desesperada. O que aconteceria a seguir era um testemunho do poder da amizade entre homem e animal. Dentro da casa, um casal tomava café da manhã quando ouviu um som incomum. A princípio, pensaram que era o vento balançando as portas, mas o barulho continuou. Passos pesados, cascos batendo, relinchos altos e insistentes. A mulher foi até a porta e, ao abrir, viu a cena mais inusitada de sua vida. O cavalo do vizinho estava ali, suado, agitado, os olhos arregalados, como se estivesse tentando se comunicar. O marido se aproximou e tentou acalmar o animal, mas ele se movia inquieto, pisoteando o chão e balançando a cabeça, tentando guiá-los para fora. "Tem algo errado", o homem disse, olhando para a estrada. "Acho que ele quer nos mostrar alguma coisa." Decidiram seguir o cavalo. O animal, vendo que finalmente tinham entendido, virou-se e começou a correr de volta pelo caminho de onde veio. Os vizinhos montaram em uma caminhonete e o seguiram. Eles não faziam ideia do que encontrariam pela frente, mas o cavalo sabia. Ele estava levando-os até o amigo que precisava de ajuda antes que fosse tarde demais. O cavalo podia ter ficado ao lado do dono, podia ter se desesperado ou simplesmente esperado que alguém aparecesse. Mas ele não fez nada disso. Ele agiu, e sua ação foi crucial. Os vizinhos seguiam o cavalo com o coração acelerado. Nunca tinham visto algo assim antes. Não era um animal perdido nem em fuga. Era um pedido de socorro. A poeira subia enquanto a caminhonete corria pelo campo. O cavalo, mesmo cansado, não diminuía o ritmo. Ele sabia que não podia parar. E então, finalmente, ele chegou ao local. O fazendeiro ainda estava caído, sua pele pálida, a respiração fraca. Os vizinhos saltaram do carro e correram até ele. Um deles pegou o celular e ligou para a emergência. O tempo era crucial. Cada segundo fazia diferença. Se o cavalo tivesse demorado mais um pouco, poderia ter sido tarde demais. Mas graças a ele, a ajuda chegou. O cavalo não saiu de perto enquanto os vizinhos verificavam o estado do fazendeiro. Ele circulava ao redor, bufando e balançando a cabeça, como se quisesse entender se seu dono estava bem. Um dos vizinhos ajoelhou-se ao lado do homem e sentiu seu pulso. Fraco, mas ainda havia esperança. Ele pegou o telefone e ligou para a emergência. Enquanto isso, o cavalo se recusava a se afastar. Ele cutucava levemente o braço do dono caído, tentando fazê-lo reagir. Mas o fazendeiro estava inconsciente. A tensão no ar era evidente, e até os vizinhos perceberam que aquele animal sabia exatamente o que estava acontecendo. Minutos depois, o som de sirenes preencheu o ar. A ambulância atravessou a estrada de terra e parou perto da caminhonete. Os paramédicos correram até o fazendeiro, iniciando o atendimento de emergência. O cavalo permaneceu ali, observando cada movimento. Ele não era um simples espectador. Ele era o herói daquela história. Se não fosse por ele, talvez ninguém tivesse encontrado seu dono a tempo. Os paramédicos começaram a avaliar a situação. O fazendeiro ainda estava respirando, mas seu pulso era instável. Eles precisavam agir rápido. Um dos vizinhos ajudou a colocar o homem na maca, enquanto o outro tentava acalmar o cavalo, que relinchava nervoso. "Ele está tentando dizer algo", comentou um dos socorristas, impressionado com a inquietação do animal. "Ele sabe que algo muito sério aconteceu." O cavalo acompanhou tudo com o olhar fixo no dono, que agora era transportado para dentro da ambulância. Ele pisoteava o chão, ansioso, como se quisesse subir junto. Quando a ambulância começou a se mover, o cavalo deu alguns passos à frente, querendo segui-la. Os vizinhos ficaram emocionados com a cena. Ali estava um animal que, contra todas as probabilidades, não só entendeu que seu dono estava em perigo, mas agiu para salvá-lo. Agora tudo dependia dos médicos. No hospital, o fazendeiro foi levado diretamente para a emergência.
Ele recebeu os primeiros socorros e os médicos confirmaram que ele havia sofrido um infarto grave. Se tivesse demorado mais alguns minutos, a história poderia ter tido um final trágico. Os médicos aplicaram os procedimentos necessários e conseguiram estabilizar seu coração. Aos poucos, ele começou a recuperar a consciência. Quando abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi o rosto de um dos vizinhos que o resgatou. Ainda confuso, ele tentou falar, mas sentia o corpo fraco. "Você foi salvo, amigo", disse o vizinho sorrindo. "Mas não por nós. Foi seu cavalo que nos trouxe até você." Os olhos do fazendeiro se encheram de lágrimas. Ele sabia que seu cavalo era especial, mas nunca imaginou que, um dia, aquele animal salvaria sua vida. Na fazenda, enquanto os paramédicos ainda trabalhavam no resgate, o cavalo permanecia inquieto. Ele farejava o dono, tocava-o suavemente com o focinho e observava cada movimento. Os profissionais, acostumados a lidar com situações críticas, ficaram impressionados. "Nunca vi um cavalo reagir assim", comentou um dos socorristas. "Parece que ele entende exatamente o que está acontecendo." Quando a maca foi colocada na ambulância, o cavalo deu alguns passos à frente, quase tentando impedir que levassem seu amigo. Foi preciso que um dos vizinhos segurasse suas rédeas e o tranquilizasse. A ambulância partiu, deixando o cavalo parado ali, olhando até que desaparecesse na estrada. A notícia do acontecimento se espalhou rapidamente. Todos queriam conhecer o cavalo que, de alguma forma, compreendeu que seu dono precisava de ajuda e agiu antes que fosse tarde demais. Os dias seguintes foram de repouso e recuperação. No hospital, o fazendeiro recebeu os cuidados necessários e seu estado começou a melhorar. Mas algo o inquietava. Ele queria ver seu cavalo. Assim que recebeu alta, a primeira coisa que fez foi pedir para voltar à fazenda. Quando chegou, o cavalo estava lá, parado perto do estábulo, como se o esperasse. Assim que viu o dono, seus olhos brilharam. Ele trotou até ele, balançando a cabeça, relinchando baixinho. O fazendeiro não conseguiu segurar as lágrimas. Ele abraçou o pescoço do animal, sentindo o calor do seu corpo, e murmurou: "Obrigado, meu amigo. Você salvou minha vida." Foi um reencontro emocionante que mostrou que, entre homem e cavalo, havia algo muito além de um simples laço. A história não demorou a se espalhar pela região. Jornais locais e programas de TV quiseram conhecer o cavalo-herói. Especialistas em comportamento animal ficaram fascinados com o que aconteceu. "Os cavalos têm uma inteligência emocional impressionante", explicou um especialista. "Eles são sensíveis às emoções humanas e podem perceber quando algo está errado." O fazendeiro, humilde, nunca esperava que sua história chegasse tão longe. Mas para ele, não importava a fama ou os elogios. Ele só sabia que aquele cavalo era mais do que um amigo. Ele era sua salvação. A comunidade organizou um evento para homenagear o cavalo. Ele ganhou uma medalha simbólica e muitos agrados. Mas para o fazendeiro, o maior reconhecimento foi saber que, graças àquele animal incrível, ele teve uma segunda chance de viver. Cavalos possuem um senso aguçado de percepção emocional. Estudos mostram que eles podem identificar mudanças na frequência cardíaca e no tom de voz de seus donos. No caso do fazendeiro, seu cavalo percebeu a mudança antes mesmo dele desmaiar. Ele notou os sinais de fraqueza, a postura curvada, o tom de voz hesitante, e quando o viu caído, compreendeu que algo grave havia acontecido. Além disso, cavalos são capazes de lembrar rotas e caminhos. Por isso, ele conseguiu correr direto para a casa mais próxima, sem hesitação. A ciência explica parte do que aconteceu, mas há algo que vai além disso: a lealdade e o instinto de proteção. Esse cavalo não apenas reconheceu um problema, ele agiu para salvá-lo. Essa história nos ensina muito sobre a relação entre humanos e animais. Muitas vezes, subestimamos a inteligência e a sensibilidade dos cavalos. Mas essa história prova que eles podem nos entender de maneiras que nem imaginamos. O cavalo não esperou ordens. Ele não hesitou. Ele apenas fez o que precisava ser feito. Isso nos lembra que a conexão entre homem e animal vai muito além das palavras. E você? Já teve uma experiência incrível com um animal? Alguma história que prova que eles podem ser mais do que simples companheiros? Deixe seu comentário.
E se gostou dessa história emocionante, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. O que esse cavalo fez não foi apenas um instinto animal. Foi um verdadeiro ato de lealdade e amor. Ele não hesitou, não esperou por um comando. Ele viu seu dono à beira da morte e tomou uma decisão: agir antes que fosse tarde demais. Essa história nos lembra que os animais não são apenas companheiros. Eles sentem, entendem e, em momentos decisivos, podem ser os verdadeiros heróis. Esse cavalo provou que a fidelidade vai além das palavras, que o vínculo entre humanos e cavalos é algo poderoso, profundo e muitas vezes inexplicável. Quantas vezes subestimamos a inteligência e a sensibilidade dos animais? Quantas histórias como essa podem estar acontecendo nesse exato momento, sem que ninguém saiba? Hoje, esse fazendeiro está vivo porque seu cavalo não desistiu dele. Essa amizade foi testada no limite e provou ser inquebrantável. E você, já testemunhou um momento assim? Um animal que demonstrou lealdade, amor e coragem? Deixe seu comentário e compartilhe essa história para que mais pessoas conheçam o poder desse vínculo incrível. Os animais são incríveis. E essa história é a prova disso. Se essa história te emocionou e fez você enxergar os animais de uma maneira ainda mais especial, você já foi transformado por ela. Agora você tem a chance de levar essa mensagem adiante e impactar ainda mais pessoas. Nós trouxemos essa história incrível até você, com todo carinho e dedicação. Agora, só precisamos de uma coisa em troca. Deixe seu like e se inscreva no canal. Isso não é apenas um clique, é o seu reconhecimento pelo esforço de compartilhar histórias tão inspiradoras como essa. E mais do que isso, quando você se inscreve, está dando um passo para continuar aprendendo e se emocionando com histórias que mostram o verdadeiro significado de amizade, lealdade e transformação. Clique agora no botão de inscrever-se e junte-se a essa comunidade apaixonada por histórias incríveis do mundo animal. Você faz parte disso. Seu apoio nos permite continuar trazendo histórias que tocam o coração. Vamos juntos espalhar essa mensagem para o mundo.